aqui a presença do presidente da Fundação Tocantinense de Futebol, Leomar Quintanilha. Da federação, né? Isso, Federação Tocantinense de Futebol, Leomar Quintanilha, que está aqui no estúdio conosco. Boa tarde, Leomar, seja bem-vindo ao Jornal da RICS. Boa tarde, Ana, boa tarde, Vini, boa tarde, Pitar. Eu quero, primeiramente, agradecer a vocês essa oportunidade de conversarmos a respeito, sobretudo, do futebol do Tocantins. Eu que fui alvo recentemente de uma crítica severa, e é o primeiro instrumento de comunicação que me convida, que me dá a oportunidade de me manifestar. Eu só vejo as pessoas repercutindo as notícias, um repercutindo a notícia de outro, sem se preocupar, como deveria fazer o bom profissional, em ouvir o outro lado, em ouvir a outra parte, para saber da veracidade da notícia. Então eu fico agradecido e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Cumprimento-os pelo êxito do seu trabalho. Ninguém é melhor do que o senhor para conhecer a verdadeira realidade do Estado. Nós fizemos essa alusão, né, também sobre essa informação, mas imediatamente, no mesmo dia em que noticiamos, nós entramos em contato com o senhor para dar voz e já combinamos essa conversa que vai ser muito esclarecedora, muito, muito boa. Ana, você já tem a primeira pergunta aí, né? Então, Leomar, o senhor já trouxe aí inicialmente na sua fala sobre essa questão de que o senhor foi alvo de críticas, né, nas últimas semanas, que isso repercutiu bastante nas redes sociais, em vários portais de notícias, referente ao salário que o senhor recebe hoje na Federação Tocantinense de Futebol. A gente quer aproveitar essa oportunidade que o senhor está aqui, justamente para te perguntar com relação a esse valor que muito se especula de qual seria. O senhor já faz 35 anos que o senhor está à frente da Federação Tocantinense de Futebol. Como é que foi feito esse cálculo ao longo dos anos? Eu não sei se esse tipo de informação o senhor pode falar publicamente ou é uma questão privada, mas a gente quer aproveitar a sua presença aqui justamente para esclarecer sobre essa situação, né? Bom, é bom você lembrando que eu estou há mais de 30 anos à frente da Federação Tocantinense de Futebol. E eu chego lá por eleição. Eu não tomei de assalto a direção da Federação Tocantinense de Futebol. Foram os membros da Assembleia da Federação Tocantinense de Futebol que me elegeram presidente para esse mandato que eu estou exercendo agora. E elegeram para os mandatos anteriores. De forma que é importante que as pessoas tenham esse conhecimento. Quer ser presidente da federação? Tome conhecimento como é que é o processo eleitoral e concorra e candidate. Eu já tive em outras oportunidades querendo passar para outra pessoa, não encontrei, à época não encontrei. E houve épocas também em que nós vivíamos nos porões do Newton Santos lá, com extrema dificuldade, tendo que botar a mão no bolso para pagar as despesas, para fazer face às despesas da federação. Nesse tempo não aparecia ninguém interessado. Agora que a federação tem um pouco mais de visibilidade, muita gente demonstra um certo interesse. Agora, eu gostaria que, antes de ter interesse em assumir a direção da federação, eu sou um homem do diálogo, eu sou um homem aberto à crítica, porque eu tenho consciência de que a crítica ajuda-nos a corrigir os rumos que a gente vem. Então, a crítica, ela é importante. E eu noto que essas pessoas, principalmente as que se destacaram, agora e antes também, mas os que se destacaram agora nas críticas, jamais entraram em contato comigo, jamais entraram em contato com a federação, talvez nem saibam o endereço dela, jamais fizeram contato com qualquer funcionário para saber qual é o problema, quais são as dificuldades que o nosso futebol está tendo. Será que eu posso te ajudar de alguma forma? Não, isso nunca aconteceu. Nem com o senhor Amélio Caires, nosso ilustre presidente da Assembleia Legislativa, que eu acho que ele anda aproveitando muito e fazendo cortesia com o chapéu alheio. Quando ele afirma que estamos fazendo o Copom Tocantins no estado inteiro, com amadores, e distribuindo um prêmio de R$200 mil, e a federação não dá prêmio no seu melhor campeonato, ele está fazendo cortesia com o chapéu alheio, porque quem está fazendo o Copom Tocantins é o governo do estado. Aí eu louvo e aplaudo o governador Vanderlei,
que demonstra ser um homem sensível às necessidades do seu Estado e faz o que a população precisa e quer. Então ele faz o Copom Tocantins e distribui prêmio dinheiro. Ele tem orçamento para isso. Mas é o governo do Estado que está fazendo, não é a Assembleia Legislativa, não. A Assembleia não está fazendo nada. Aliás, o senhor Amélio, eu sei que ele tem 10 milhões de emenda e não tem nenhuma emenda voltada para o esporte. Não tem. Ele se escandalizou com o meu salário de 215 mil. Eu também me escandalizei. Aliás, acho que ele não se escandalizou, não. Ele é um homem experiente. Ele viu que o salário não podia ser verdade, mas fez de conta que era verdade para atrair a atenção, para me desmoralizar, para me enfraquecer, e sai espalhando que eu ganho 215 mil. Eu estou disposto a dar uma procuração para ele receber esse meu salário. Se ele acha o meu salário tão convincente, tão bom, eu dou a procuração para ele receber meu salário. Eu não tenho esse salário. Essa informação é falsa, é mentirosa. Foi uma informação dada pela revista Piauí, em uma matéria basicamente redigida contra a CBF, e a CBF está tomando as medidas necessárias para a reparação da verdade. Então, quem está utilizando essa informação e multiplicando essa notícia, sem ter a preocupação, como o senhor Kleber Toledo, não teve a preocupação de procurar na fonte, de me consultar, ele me conhece, de consultar a federação, de consultar a CBF, se isso procede, se é verdade. Não. Foi repetindo a notícia e com deboche, com pitadas de deboche, sabe? Para escarnecendo a informação. Então não há essa informação. Para você ter uma ideia, eu tenho me dedicado com muito esforço à consolidação e à formação do Estado, do futebol no Estado do Tocantins. Não é tarefa fácil, não. Não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil, não. Eu louvo a garra, a energia desses verdadeiros heróis abnegados, anônimos, que são os dirigentes dos clubes. Eles lutam com muita dificuldade para poder manter seus times em campo. Aqui, diferentemente do que acontece em outros estados, a televisão paga para transmitir os jogos. Aqui as televisões querem receber. O repórter da TV Record caiu matando em cima de nós. A TV Record nunca transmitiu um jogo. Nunca transmitiu um jogo. Nem do profissional, nem do amador, nem um jogo. Então, as televisões daqui não pagam. Os times têm dificuldade, sim, de ter dinheiro. Agora há pouco, nós fizemos, no meu entendimento, a festa mais bonita que nós conseguimos fazer, que foi a final do campeonato do Tocantinense 2025. Nós homenageamos um verdadeiro baluarte do futebol tocantinense, o senhor João Luiz. Ele foi dirigente dos dois clubes que chegaram à final agora lá, em tempos para trás. Ele chegou a vender parte do patrimônio dele para pagar a dívida do clube. Mas, mesmo assim, ele foi criticado também. E, lamentavelmente, foi usado recentemente numa afirmação de que eu teria sido grosseiro num atendimento a ele, quando ele foi lá atrás, querendo registrar o Araguaína e não tinha dinheiro, e que eu teria dito para ele, não, time para disputar o campeonato tem que ter dinheiro. Se não tiver dinheiro, você dá lugar para outro. Eu sou um homem de formação, eu sou um humilde, e eu sou um homem de boa formação. Eu tive berço. Meus pais nunca me ensinaram a ser críticos nem ásperos com as pessoas. Eu não sou deselegante. Eu jamais faria um negócio desse. Principalmente com o João Luiz, que era um companheiro, era um amigo. Então, é outra inverdade que foi aproveitada nesse momento para tentar me desmoralizar. Mas eu já estou vacinado contra essas tentativas de querer me desmoralizar. Eu estou vacinado contra isso. Eu suporto com vigor, com a firmeza e com a proteção de Deus, em quem eu confio. E procuro fazer aquilo que eu vi você comentando aqui no seu programa. Fazer o bem, nunca é demais. Faça o bem, faça o bem, faça o bem. Se não puder fazer o bem, não faça nada, mas faça sempre o bem. Então eu tenho procurado fazer isso. Presidente, o senhor já falou aí do sacerdócio, que é realmente ser um presidente de um clube num estado como o nosso, um estado, né, pobre, enfim, ainda. E a gente viu uma situação, vou dizer para o senhor, para mim, né, de vexame, né, morando de volta a esse estado que eu amo, sou daqui, né, então... E aí já dizia o poetinho que todo rei quer reinar para o seu povo, e longe de mim querer ser rei de alguma coisa. Mas era só de falar do retorno. Estou muito feliz de volta. Mas quando eu vi o Atlético chegar em Tocantinópolis, né, e aí aquela crítica
de uma forma muito efusiva, mas verdadeira. Né? Eles entraram no local que era para dar visibilidade para o nosso estado de forma positiva, foi negativa. Como é que o senhor avalia tudo isso? E ainda ampliando um pouco mais a pergunta, em que estágio, como o senhor avalia realmente a situação do nosso futebol hoje? Né? A começar pela visão que o Brasil teve, né, daquela vinda da turma do Hulk lá no extremo, lá no Bico do Papagaio. Não é a primeira vez que nós recebemos equipes da constelação de primeira grandeza do futebol brasileiro. Eu me lembro do Flamengo jogando em Colinas, uma pequena cidade do norte do estado, contra o Caburé. E não veio por diletantismo, não, ele veio disputar pontos, como veio o Atlético jogar em Tocantinópolis. E veio numa atitude merecida, porque quem fez por merecer foi o time de Tocantinópolis, bem organizado. Bem organizado. Faz tempo que Tocantinópolis tem um time organizado. Por isso cresceu no futebol tocantinense. É lamentável que quando da visita do Atlético houve um lapso, houve uma derrapada por parte do clube. Faltou água e eu vi o técnico reclamando. Eu fiquei triste com isso, porque depõe contra o futebol tocantinense. Mas tenho certeza que isso não partiu da vontade da direção do Tocantinópolis. Foi um lapso. Certamente alguém encarregado de abastecer água, com um público grande, ele não conseguiu manter a água e faltou para o visitante. Foi uma atitude triste para nós, um episódio triste para nós. Mas eu queria lembrar que eu estava comentando e me faltou. A nossa maior festa, a principal festa, bonita festa, foi a final do campeonato profissional 2025, que ocorreu lá em Araguaína, com os 2 melhores clubes, que está me deixando muito feliz, está deixando o Tocantins feliz, com a recuperação de Araguaína à vanguarda do futebol tocantinense. Lá atrás, Araguaína sempre foi vanguarda, sempre foi cabeceira do futebol. Passou por um tempo aí no limbo, com dificuldade, agora retorna o União, agora retorna o Araguaína, para a alegria nossa, está trazendo um futebol de boa qualidade para os espectadores tocantinenses. E a nossa festa foi bonita. O estádio cheio, eu não sei quantas pessoas lá, o governador chegou a avaliar em 10 mil espectadores, ele ficou feliz, ele cumprimentou a federação, ele cumprimentou os clubes participantes por esse esforço que a federação e os clubes fizeram para fazer essa festa. Foi uma festa bonita. E o senhor Amélio Carlos estava lá. Subiu no palanque, distribuiu sorrisos, entregou um troféu para o segundo vencedor, depois pega o microfone e sai criticando a federação, que não faz nada pelo futebol tocantinense, aproveitando a nossa festa para nos criticar. E depois fala do Copom Tocantins, que não é ele que está fazendo, mas estamos fazendo. Não é ele, quem está fazendo é o governo do estado. Ele não está fazendo nada. Leomar, o senhor falou aí bastante sobre esse trabalho que a Federação Tocantinense de Futebol tem realizado no Tocantins. O senhor falou bastante sobre os times que já estão consolidados, como é que vocês acompanham essa questão. Com relação àqueles jovens que estão começando agora no futebol aqui no Tocantins, né, que precisam de um incentivo, que precisam de uma orientação, que têm um sonho, querem realizar o sonho de se tornarem jogadores e ter repercussão nacional, quiçá internacional, como é que a Federação Tocantinense trabalha hoje, de futebol, trabalha hoje para levar, para auxiliar, né, para incentivar esses jovens, as categorias de base, as escolinhas? Como é que é feito esse trabalho de acompanhamento aí? Bem, nós temos feito alguma parceria com as escolinhas exitosas do Tocantins. O Fla Palmas, em termos de organização, de desenvolvimento, de aproveitamento, é um belo exemplo disso. E tem um relacionamento e uma participação da federação e da CBF no seu trabalho. É um trabalho que tem alcançado aí uma gama espetacular de jovens. Nós temos feito de forma um tanto paralela, um pouco com menos amplitude, nós temos mantido uma seleção de jovens talentos tocantinenses, que nós denominamos de seleção de ouro. Já há algum tempo, nós temos mantido uma comissão técnica adequada e reunido os melhores valores. E se quer saber se esses jovens estão satisfeitos, é perguntar deles, perguntar aos pais deles se eles estão satisfeitos com o trabalho que a federação tem feito. Nós levamos recentemente esses jovens para conhecer os principais CTs
do Brasil. Nós levamos esses jovens agora no mês de fevereiro para visitar o CT do Palmeiras, o CT do Corinthians, o CT do São Paulo e o CT do Bragantino. Tivemos uma receptividade extraordinária desses clubes que deram orientação e transmitiram um pouco das suas experiências a esses jovens. Mas nós já fizemos isso no Rio de Janeiro com os principais clubes, Flamengo, Botafogo, Fluminense, fizemos em Goiás, fizemos na Bahia, fizemos em anos anteriores, fizemos em Santa Catarina, de forma que nós temos procurado estimular a prática do futebol dentro das nossas possibilidades. Do jeito que os clubes têm as dificuldades financeiras, nós também, a federação também tem suas limitações. Por isso que nós não temos condição de dar premiação em dinheiro. Bom, presidente Leomar, muito obrigado. Você tem mais alguma pergunta, Ana? Enfim, agradecer, eu acho que serviu bastante para que pudéssemos esclarecer. Não sei se é segredo, mas quando colocaram, porque o assunto, o mote da conversa é justamente esse, porque todos os noticiosos aí deram, alguns repercutindo de outros, como nós fizemos, e demos inclusive o nome da fonte, de onde nós havíamos tido, mas alguém chegou a este número em alguma fonte. Que fonte informou para sair esse valor de 215 mil, podendo, com a soma dos penduricalhos colocados dessa forma, chegava a 279 mil reais? Honestamente, eu gostaria de ter esse salário. Eu gostaria. Mas o senhor está satisfeito com o que é pago hoje na federação, pelo senhor? Pelo senhor? Eu estou satisfeito. Sabe quanto é que eu ganho da Federação Tocantinense de Futebol? Zero. A Federação Tocantinense de Futebol não remunera o seu presidente. E muita gente não sabe disso, não se interessa, não se preocupa, mas quer se escandalizar quando alguém diz que eu estou ganhando 215 mil. Eu estou disposto a pagar, a entregar a procuração para quem quiser receber salário. Presidente da Federação, muito obrigado, uma ótima tarde. Assim, eu quero agradecer também a sua assessoria, porque uma coisa que eu sempre tenho falado é o seguinte: eu não acredito na assessoria que esconde o assessorado. E tem muita coisa acontecendo. Quando nós falamos era falta de tempo, de agenda, mas prometeu e trouxe. Então, você tem uma assessoria muito boa. Não é o nosso costume elogiar aqui, assessoria, essa coisa toda, fazer elogios fáceis. Mas o Reinaldo, que é isso, se viu para esclarecer, nada mais do que isso, esclarecer. Dessa forma, finalizamos. Mais alguma informação aí, Ana Gabriela? Temos tempo? Temos tempo, temos mais